Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal para mais uma aula de costura e hoje nós vamos falar sobre viés. Então nós vamos aprender a cortar a tira de viés e aplicar ela na sua roupa, tá bom? No seu vestido, na sua blusa. Aqui eu simulei uma peça, né? Já costurei os meus ombros, já overloquei, tá? E agora nós vamos cortar a nossa peça, o nosso viés. Eu pego aqui o meu tecido, né, que sobrou no meu recorte aqui da minha modelagem, da minha roupa, e eu vou tirar o meu viés daqui. Então eu já vejo aqui que eu vou precisar emendar o meu viés, tá? E às vezes isso acontece muito, a gente às vezes não tem tecido, né, para poder fazer um viés inteiro e a gente vai emendar ele para poder depois, tá, encaixar no nosso decote e na nossa cava da nossa blusa. Vamos lá fazer isso comigo? Bom, eu tenho o meu tecido aqui agora e eu tenho que ver qual é o lado do fio, tá, do meu tecido. Então eu sei que esse tecido aqui ele tem um pouquinho de elastano. Então eu sei que o fio está aqui, tá certo? Do tecido, paralelo à minha auréola. Aqui eu já não tenho mais a minha auréola porque foi um recorte que sobrou. E isso acontece muito quando a gente está fazendo roupa e é importante a gente entender isso, tá? Então, encontrando o fio, sabendo que o fio tá aqui, eu vou utilizar um esquadro, tá? Ah, Tati, eu não tenho um esquadro para poder fazer o corte na diagonal. Você pode usar também uma folha de ofício e improvisar um esquadro para você também, porque a folha de ofício ele tem um ângulo de 90 graus aqui, ok? Então você pega aqui, faz isso aqui, ó. Paralelo aqui, ó, tá? Junta uma reta com outra reta, pego, recorto, olha aí, eu já tenho o meu esquadro, tá vendo? Tá? Então eu vou utilizar até esse aqui com vocês hoje. Vamos lá, vou posicionar o meu esquadro na maior, eu vou pegar essa parte que tá aqui maior, que eu vou dar uma diagonal maior. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, tá? Segurando o meu tecido, eu pego um lápis, né, uma coisa que dê para marcar. E vou fazer uma linha na diagonal, tá? Venho fazendo tracinhos, que aí depois eu ligo um ponto com o outro. Prolongo a minha linha, tá? Sempre, ó, colocando a minha reta da diagonal com a reta que eu já comecei a fazer, ó, para não sair torta a minha linha, tá? Mesma coisa aqui. Tendo a minha diagonal aqui, eu vou começar a marcar com a fita métrica ou com a sua régua também. Eu quero um viés de 3 centímetros, tá? Então, eu vou lá, marco aqui, ó, 3 centímetros. E vou fazendo. Para depois ir cortando as minhas tiras e emendando ela, tá bom? Minhas tiras de viés. Agora, por que eu corto a minha tira no viés na diagonal? Para que o meu viés ele venha se encaixar no meu decote, que geralmente é uma curva, na minha cava, que é uma curva, eu preciso que o tecido tenha, ó, tá vendo? Esse elastano aqui, ó, tá vendo? Para ele poder se encaixar. E geralmente o fio reto, ele não tem. Esse tecido especificamente, por ser um crepe, ele tem um pouquinho de elastano, mas não é o suficiente para ele poder encaixar na parte do meu decote. Eu preciso dessa tira de viés, tá vendo, ó? Para eu poder ter esse elastano e ele poder se encaixar direitinho nas minhas costuras onde eu preciso de uma curva, tá certo? Agora, a partir do momento que eu já tenho aqui os 3 centímetros de um lado e do outro, eu vou fazendo, ó, mais tiras, tá? Você vai fazendo aí quantas vezes for preciso
tanto de um lado quanto do outro, até você ter várias tiras de viés, poder cortar e emendar. Vou fazer aqui para vocês aqui. Já fiz algumas tiras de viés aqui, marquei com um lápis e venho cortando. Você pode fazer assim também, ó, na hora do corte. Se você não quiser fazer várias linhas também, ou você pode marcar só no início e também fazer assim, ó, tá? Que aí você consegue também alcançar a tira certinha, ó. Porque daí você consegue cortar ela na largura que tem que ser, tanto de um lado quanto do outro. Tiras já cortadas, agora nós vamos emendar o nosso viés, tá? Olha o elastano que esse viés tem. Bom, quando a gente corta o nosso viés, fica sempre essa pontinha aqui, tá? Eu tiro ela e deixo ela reta, tá? E o que eu vou colocar? Esse aqui é o meu lado direito do meu viés e esse aqui é o meu lado direito do meu viés. Eu vou juntar direito com direito nessa posição assim. Eu deixo sobrar um pouquinho, ó, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui, ó. Coisa de 5 milímetros, tanto para um lado, tá? Quanto para o outro. Alfineto aqui. E eu vou passar uma costura na diagonal, tá? Vamos lá passar na nossa máquina? Agora eu vou passar uma costura aqui, como eu falei, tá? Na diagonal. Importante que você passe essa costura com um ponto bem pequenininho, tá? Assim, bem apertadinho. Eu vou deixar ele em torno de 2,5 aqui na minha máquina, 3 centímetros, para ele ficar bem apertadinho. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Dou retrocesso, tá? No início e no fim da minha costura. E a minha peça ficou assim, ó. Tá vendo? Meu viés. Eu vou retirar esse excesso aqui de tecido que ficou, para vocês poderem visualizar melhor. Aí você corta aqui, ó. Deixa coisa de também de 5 milímetros de costura apenas, tá? Para ele ficar um encaixe mais perfeitinho. Daí o meu viés fica assim, com essa costura aqui na diagonal. Esse aqui é a forma da gente emendar a nossa tira de viés. Agora eu vou emendar os meus outros viés que ficaram para emendar. Meu viés agora pronto aqui, tá? Eu fiz 3 emendas aqui, tá? Eu vou deixar essa maior para essa parte aqui do meu decote e as menores para minha cava, tá? Só que antes eu vou passar aqui com ferro, tá? Eu quero jogar essa costura para cá. Eu quero jogar essa costura para cá, tá ok? E eu quero passar ela com ferro, ó, para ela ficar dobradinha assim, tá bom? A gente vai passar aqui com ferro agora. Daí eu jogo essa costura para lá, né? Para eu poder dobrar aqui e ele criar um vinco. Vincar ela todinha, tá? Lembrando que esse tecido, por ser um crepe, ele é mais chatinho na hora de fazer esse vinco. Finalizando aqui a minha peça, tá? Ó, criei o vinco em todos os meus viés aqui, tá? Agora nós vamos para a máquina poder colocar no nosso decote aqui, tá? E na nossa cava. A minha blusa já está aqui, eu vou posicionar ela aqui na minha máquina, a parte do meu decote. Vou começar pelo meu decote, tá? Como é o viés aqui já em mãos, ele tem uma pontinha, tá vendo? Eu vou lá, tiro essa ponta aqui, ó, porque senão me atrapalha na hora de eu colocar. Eu faço uma dobrinha aqui na pontinha do meu viés, dobro ele, tá? Porque depois eu quero que o finalzinho do meu viés, quando eu for dobrar ele aqui, ele fica embutido. Vocês vão entender.
quando chegar a finalização aqui. Geralmente eu sempre começo mais pela parte das costas, para essa emenda ficar escondida, tá? Aí vou lá, uns 5 milímetros mesmo de pezinho de máquina, tá? Desço a minha agulha. E venho costurando e contornando, eu retrocesso lá no início, contornando todo o meu decote, tá? Ajeitando ele. Não preciso puxar o meu viés na hora que eu for colocar, tá? Deixa ele, a própria máquina ir puxando ele naturalmente, sem você forçar, tá? Você só vai aplicando ele aqui no seu decote, no contorno do seu decote. Olha como é que tá ficando a nossa costura, tá vendo? Aqui, tá? É isso aqui que eu quero. Fiz até com uma linha com a cor diferente, realmente para poder sobressair para vocês. Vamos terminar aqui o nosso decote. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso contorno aqui, do nosso decote, finalizando aqui o nosso viés. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou cortar aqui o pedacinho, tá? Da sobra, para não ficar muito tecido lá dentro. Lembra que eu comentei do início dessa dobrinha que a gente fez aqui quando a gente começou a costurar o nosso viés? Para justamente quando a gente virar ele ficar embutido lá dentro. Ó, vocês vão perceber. Eu jogo a finalização do meu viés por cima desse aqui, que já está dobrado aqui e costurado. Joga aqui por cima. Tá? Vou mostrar para vocês aqui de pertinho como ficou. Então, é isso aqui, ó. Por isso que eu comentei com vocês sobre o início de vocês deixarem o viés dobradinho. Para quê? Para que a finalização do nosso viés termine aqui, ó. Tá vendo? A gente joga ele para dentro desse início que a gente dobrou aqui do nosso viés. Aí, o que acontece? A finalização fica mais bonita, ó. Depois a gente passa o pesponto aqui. Quando a gente for dobrar, ele vai ficar lá dentro, ó, embutidinho, tá? Porque tem algumas pessoas que finalizam uma costura pelo ombro, né? Deixa o ombro aberto, tá? E depois que finaliza ele, né, com o viés aqui, e depois que passa a costura aqui no ombro e passa uma overlock. Porém, o acabamento mais perfeito, onde a gente fica tudo embutido, seria esse aqui. Por quê? Porque aí a gente consegue também esconder aqui no viés, ó, a nossa costura também de ombro, tá? Então fica mais bonito. Agora, antes da gente rebater ele aqui e passar uma costura, nós vamos o quê? Refilar um pouco, tá? Todo esse contorno aqui, ó, onde tem uma sobra um pouquinho a mais, a gente vai cortar e deixar ele bem estreitinho aqui, tá? Com mais ou menos uns 3 milímetros apenas de sobra de costura, tá certo? Em todo o contorno do meu decote. Já refilei, tá? Toda a costura do meu decote, deixei uma costurinha assim de sobra mais ou menos de uns 3 milímetros, tá ok? Agora eu vou rebater essa costura aqui dentro, ó, abrindo aqui a minha costura, tá? Bem aqui, ó, na pontinha mesmo, tá? Nessa reta aqui da costura. Daí você vem jogando aquele 3 centímetros da costura pra cá, para que você possa costurar, tá? Essa costura que ficou aí embaixo, tá bom? Por isso que a gente vai estar aqui, ó, pespontando, como se estivesse rebatendo ele, tá ok? Rebati toda a minha costura, tá? Com pesponto. E agora eu vou rebater ela novamente aqui, ó, tá? Com outra costura aqui, ó, para poder prender ele aqui no meu decote, tá certo? Vamos lá? Nosso viés aqui já colocado, e aí você percebe que ficam 2 linhas de pesponto, tá? E o lado da frente, né, do direito fica com essa costura, tá vendo? E o viés preso aqui no nosso decote.
Agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer na nossa cava, tá bom? Agora nós vamos contornar a nossa cava todinha. Nosso viés foi colocado aqui em toda a nossa peça, tá? Lembrando que aqui na nossa cava, eu fiz dessa forma, né? No caso, eu coloquei o meu viés, tá? E depois eu passei uma costura e, no caso, eu iria overlocar aqui, tá? Ou passar o chuleado. Você também poderia fazer o seguinte, fechar sua peça, a sua lateral primeiro, tá? Depois que você fechasse essa lateral, você colocaria o seu viés da mesma forma que eu coloquei no meu decote, utilizando aquela questão de embutir ele aqui, tá bom? Viés com viés. Então, essa costura aqui não iria aparecer, tá bom? Deixo o meu beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.